Você sabia que o filho da pastora Ana Paula Valadão já viveu uma vida dupla? Isaac Valadão Bessa surpreendeu a internet ao revelar, no podcast Jesuscop, que durante a adolescência se afastou da fé e mergulhou em escolhas que iam contra tudo que pregava em casa. Aos 12 anos, depois de se mudar para os Estados Unidos com a família, ele encontrou no anonimato da escola um espaço para experimentar cigarros e relacionamentos passageiros, mantendo por quase 2 anos a imagem de filho exemplar apenas dentro de casa. O choque veio quando seus pais descobriram a verdade. Sem saída, Isaac se trancou no quarto e decidiu orar. Foi então que viveu um momento sobrenatural. Ele viu uma cachoeira lavando sua vida, enquanto sentia o peso da culpa sendo arrancado de suas costas. Pouco tempo depois, a pandemia chegou e para ele, esse isolamento se tornou um divisor de águas. Longe das más influências, reencontrou sua fé e consolidou sua restauração, assumindo de vez o chamado que hoje segue através da música cristã. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel. Eu comecei a trocar princípios que eu tinha dentro de casa e tava vivendo uma vida dupla, tipo uma vida dentro de casa e uma vida fora de casa. Então eu comecei a trocar certos princípios que eu tinha dentro de casa, como eu comecei a fumar, eu sempre fui muito apaixonado. Então, tipo assim, também esse negócio com as meninas também era algo que eu tinha muita dificuldade. Então, tipo, era algo que não tava agradando o Senhor. E era algo que era um poço que eu tava cavando. Sim. Cada vez mais e mais fundo, vivendo essa vida dupla, mentindo pros meus pais. E assim, era algo, foi uma fase bem difícil, bem complicada. Só que aí, pela graça e misericórdia de Deus, isso não durou muito tempo. Foram alguns anos aí nessa... Oi? Alguns meses na West Clayton. Não, foram alguns anos. Foram uns 2 anos. Meu Deus, fala tudo, filho! Pai que tá contando pra sua mãe. Foram uns 2 anos. Uns 2 anos nisso aí. E aí o que o Senhor revelou, assim, tudo que estava acontecendo, as mentiras, tudo, que a luz do Espírito Santo brilhou na minha vida, brilhou tudo que eu estava fazendo e revelou tudo os meus pais, tudo. E, cara, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, o dia que fui confrontado pelos meus pais e eu falei pra eles que realmente é verdade, tudo aquilo que eles estavam falando. E aí eles falam, tipo assim, a confiança deles tinha sido quebrada e foi muito ruim. E depois daquele dia, com meu coração assim, despedaçado, tudo que eu... tava eu fui confrontado, né? Foi pela luz, pela verdade. Foi muito, muito difícil. Eu fui pro meu quarto, me ajoelhei na minha cama e eu ali chorando, eu adolescente. Isso tinha uns 14 para 15 anos de idade. E eu tava ali chorando aos pés do Senhor. E o Espírito Santo começou a me lembrar de todos os pecados que eu tinha cometido e eu comecei a pedir perdão pro Senhor. E eu chorando, e eu falava, Senhor, eu não consigo mais viver essa vida dupla, não consigo mais mentir, não consigo mais fingir que eu sou alguém que eu não sou. Senhor, vem habitar dentro de mim mais uma vez. E aí eu tive uma visão naquele momento de uma cachoeira me limpando enquanto eu estava prostrado na minha cama. E uma cachoeira me lavava, assim, enquanto eu estava prostrado e chorava. E naquele momento eu comecei a sentir esse peso dessa culpa saindo de mim. E ali eu chorando, isso de madrugada já, eu senti de levantar e descer. O nosso quarto era no 2º andar. Eu desci pro 1º andar e eu vi o meu pai prostrado na sala de casa também, chorando aos pés do Senhor. Naquele momento fui, abracei o meu pai, a gente chorou juntos e pela graça e misericórdia do Senhor, a pandemia foi algo que foi essencial para mim. Porque logo depois desse encontro com o Senhor, desse momento de confronto, a pandemia chegou. Fechou tudo. E eu fui tirado daquele ambiente tóxico que estava me influenciando pro mal. E eu voltei para aquele ambiente da minha casa, que eu comecei a ser influenciado a voltar a ser aquela criança que eu era com o Senhor. Então, assim, meu relacionamento com Jesus começou a ser restaurado, meu relacionamento com os meus pais começou a ser restaurado, e assim, a confiança que eu tinha com os meus pais começou a ser, de pouquinho em pouquinho, reconstruída.
E assim, meu relacionamento com Deus começou a florescer. E ali minha identidade no Senhor começou a ser firmada. Foi algo assim, foi um presente de Deus pra mim. A pandemia foi algo maravilhoso. E aí logo depois a gente mudou de cidade, a gente mudou de escola. Essa intencionalidade dos meus pais pra cuidar do nosso coração. E a gente foi pra uma escola muito boa, uma escola muito, muito boa mesmo, em outra cidade. E isso aí foi a melhor coisa de todas, porque eu fui pra essa escola já sabendo quem eu era em Cristo. E aí eu já tinha minha identidade firmada no Senhor. Então quando eu fui pra essa escola foi outra experiência, porque ao invés de ser influenciado, eu estava influenciando. Tipo, eu não era somente uma pessoa em que a luz era abafada pela escuridão, mas eu conseguia brilhar e fazer a diferença naquele ambiente. Que demais. Então, tipo, foi outra experiência. Isso foi o high school inteiro. Eu fiz os 4 anos do high school, tendo a oportunidade de ser essa luz e esse sal lá na escola. Isso foi surreal. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afasta os pés do mal. Este versículo aconselha seguir em frente, evitando o mal e permanecendo no caminho certo. Desviar-se para a direita ou para a esquerda representa tentações e escolhas que podem levar a desviar do caminho do Senhor.